Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor a todos. Amém? Pode se sentar aí. E antes que você fale, de novo ele. Tentei de todas as formas, mas não foi possível. Então nós estamos aqui nessa noite para glorificar Deus, para ouvir a palavra dele. Eu tenho certeza que ele vai falar com você, não por minha causa, por causa dele, porque ele é fiel, ele está presente. Queria convidar você a abrir tua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 6. Pode colocar a corrigida fiel aí, por gentileza. Isaías capítulo 6. Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado ou perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, te exaltamos, te bendizemos, rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tributamos a ti, Senhor, toda a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tu és aquele que é, que era e que há de vir. O Senhor é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, e não há outro além de ti, não há Deus fora de ti. O Senhor é o Deus que está presente nesse lugar, o Deus que está presente sobre toda a terra, sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos. O Senhor é Deus, o Senhor é o Rei, o Senhor é o soberano. O Senhor é que está sentado num alto e sublime trono. Nenhum outro trono se compara ao trono do Senhor. E a tua majestade é incomparável, Senhor. Não há rei, não há nome, não há ninguém, Senhor, que se compare, que possa se comparar, se aproximar da tua beleza, da tua santidade, da tua glória, do teu poder, da tua soberania, do teu governo, da tua perfeição. Tu és maravilhoso e nós nos alegramos por essa noite, por estarmos mais uma vez na tua presença, por sabermos que a ti
e somente a Ti, ó Deus. Aleluia. Oh, só a Ti, Senhor, a glória. Abrimos nossos lábios para adorar apenas ao Senhor. Apenas ao Senhor, a Deus. Ninguém é digno de louvor da Tua igreja. Nós não cantamos para homens, para pessoas. Não cantamos, adoramos, louvamos ao Senhor. Que é bom saber, ó Deus, é maravilhoso ter a certeza, a convicção de que o Senhor está nesse lugar falando conosco, derramando o Teu poder sobre nós, a Tua cura, o Teu toque, Senhor, aleluia. Diante de cada uma das nossas necessidades, porque o Senhor foi que nos chamou. Foi o Senhor que nos chamou, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Todo louvor ao nome do Senhor. Nós não queremos nos apressar a Deus em cessar a adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor. Ó Deus, bendizemos ao Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bom é te servir, Senhor. Bom é estar debaixo do teu amor, debaixo da tua graça. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado, a tua palavra diz. Nós te louvamos porque nós temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Teu filho amado, Deus que nos salvou. Aleluia. Te bendizemos pelo teu Espírito Santo presente dentro de nós, habitando em nós. Aleluia. Te louvamos e te bendizemos por nossos nomes escritos no livro da vida. Nossos nomes estão nos céus, arrolados nos céus, como Jesus um dia disse para os seus discípulos: alegrai-vos, porém, porque os vossos nomes estão arrolados, escritos nos céus, e nós cremos nisso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fica conosco, Senhor, nos dá a tua palavra. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia, glória a Deus. Amém, eu queria compartilhar algumas coisas com você. Dessa passagem aqui da vida de Isaías, um profeta poderosíssimo, usado por Deus, um homem escolhido por Deus aí entre 4 grandes profetas que a Bíblia menciona, de livros, como Ezequiel, como Daniel e como Jeremias. A gente vai ler de novo o verso 1 lá, 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Pode deixar aí o verso 1, por gentileza. O texto relata, Isaías está relatando ali, a história de Isaías está relatando o momento em que o rei Uzias, ele morre, né? E no tempo que ele morreu, no ano em que ele morreu, Isaías tem uma grande experiência com o Senhor. O rei Uzias, está lá em 2 Crônicas, está lá no livro de Reis, um pouco da sua história. E o rei Uzias, ele foi um cara que reinou por muitos anos em Israel. E ele experimentou a bondade de Deus. Ele experimentou a graça de Deus no reinado dele. Foi um homem que, no primeiro momento, durante muito tempo, ele buscou o Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, ele tinha unidade, ele tinha aliança com Deus, ele buscava o Senhor. Então Deus abençoou a vida de Uzias poderosamente. O seu reinado foi tremendo durante muitos anos. Ele levantou um exército poderoso, porque Deus era com ele. Ele provou prosperidade em todo o reino de Israel, porque Deus era com ele. Ele viveu muitas coisas maravilhosas. Mas um tempo da vida dele, o coração dele se corrompeu. E ele deixou o Senhor. E quando ele deixou o Senhor, então o Senhor veio com... E aí ele começou a passar muito além, a ficar fora daquilo que era para ele fazer. E ele chegou ao ponto de querer oferecer o incenso no templo do Senhor. Entrar no templo
né, na igreja e fazer o papel do sacerdote, oferecer incenso para Deus, né? E tem lá um sacerdote que fazia isso. Ele é rei. O papel dele é reinar debaixo da mão de Deus. O papel dele é ser rei de toda a nação. Eu imagino que é um papel bem grande para ser vivido, né? E aí ele, como ele se afastou, ele perdeu o temor, a Bíblia diz que ele vai querer entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E os sacerdotes, né, 80 sacerdotes, mais o sumo sacerdote, eles se opõem a Uzias. Ó, isso você não pode fazer. Isso não é teu papel, não é tua parte. Essa é a nossa parte. Deus nos chamou para isso. E aí ele quer enfrentar esses homens, ele vira ali uma disputa. Então a Bíblia diz que Deus veio e feriu Uzias de lepra. Bom, ele foi um rei, ele tinha um trono, ele governava toda a nação de Israel debaixo da bênção de Deus. E a nação prosperou, o exército prosperou, tudo ia bem. E aí ele se corrompe, ele começa a afrontar a Deus, tenta afrontar a Deus. E aí Deus vem e fere ele de lepra. Ele é tirado do seu trono, ele vai morar numa cidade de leprosos, longe do seu povo, longe do seu trono e longe do templo do Senhor. Agora ele não podia nem entrar mais na casa do Senhor. Deus, com a sua ira, tocou a vida de Uzias com lepra. E aí ele morre disso. E o reinado dele acaba. Nesse tempo que acaba o reinado dele, a Bíblia diz que Isaías entra no templo. Ele tem uma experiência poderosa com Deus. E o primeiro verso do capítulo diz: no ano em que morreu o rei Uzias, um homem que tinha um trono, um homem que era rei, que governava, que tinha prosperidade, que tinha bênção, né, que tinha um nome que foi respeitadíssimo, né, foi temido pelos inimigos. Agora ele morre. E aí Isaías entra no templo e tem essa visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Tem um rei humano e tem um trono que passou porque não temeu a Deus, se corrompeu. E ele entra no templo e ele vê o Senhor num alto e sublime trono. Irmão, o trono do nosso Deus está acima de todo trono. Olha para mim, é Ele que governa, é Ele que rege, é Ele que dá a palavra final. O trono de Deus. E aí, eu sei que é muito, desculpe, talvez até ofensivo, até pecado eu falar isso, mas compara aí o trono de Uzias com o trono de Deus. Senhor, me perdoa se for pecado. Porque é uma comparação, dois tronos, um de um rei que estava bem, mas aí se corrompeu, homem que se corrompeu, perdeu a bênção de Deus. Aí Isaías vê um alto e sublime trono, ele vê Deus sentado no trono lá, a sua glória, vê na sua glória, não vê o rosto de Deus, porque Deus não, né, não tem, não vou entrar nesses detalhes, não você vai falar, não, mas ele vê o trono, um alto e sublime trono, ele vê Deus, a sua glória. E ele vê Deus, ele fala, eu via Uzias no trono sentado e eu achava que ele era poderoso, mas não se compara. Esses vão passar, não permanecem. Forças humanas não permanecem e não prevalecem. Quando você entende, quando você entra diante do Senhor e olha, e começa a ter a revelação de quem Ele é, da grandeza dEle, da majestade dEle, da glória dEle, do trono dEle, do quão alto e quão sublime o trono dEle é. Jeová Elohim, o Deus que é sublime, que é altíssimo. Isaías vê isso. Por que Isaías vê isso? Porque Deus está revelando para ele. Gente, profeta, que até então, né, está aqui no capítulo 6, mas parece, estudiosos dizem que essa experiência ela foi antes desse tempo. Mas eu não vou entrar nisso aqui, mas Deus está mostrando para ele, Isaías, fica tranquilo, porque eu estou no controle. Eu que governo. Na verdade, é o meu trono que rege todas as coisas. A sua vida está na minha mão, Isaías.
olha para mim. Esses tronos aí, essas autoridades, esses poderes, todos vão passar. Mas o meu é inabalável, meu trono está aqui. E é algo que está lá, gigantescamente sublime, muito alto. Eu não sei que expressão usar, mas está lá. Mas a minha roupa, o meu manto, o meu séquito, enche o tempo. Eu também estou aí. Vocês têm provado da minha presença aí. Estou fazendo ligação entre os céus e a terra. Eu estou aí. Vocês podem me sentir. Vocês podem tocar em mim. E aí o texto continua. E a cauda do seu manto, verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Deixa aí o texto. Serafins estavam por cima dele. É legal ver esse texto. Eu gosto desse texto porque ele é cheio de revelações e cheio de coisas profundas. A gente vai chegar naquilo que eu quero da parte do Senhor. Mas é bom a gente discorrer esse texto. Está dizendo ali que os serafins, né? Uma categoria de anjos. Então, na Bíblia você tem categorias. Você tem querubins, você tem serafins, você tem anjos, você tem arcanjos. Então, numa ordem, mais ou menos, para a gente entender essa hierarquia angelical, querubins, serafins, arcanjos e anjos. Né? Os nomes, os querubins, eles têm a ver com a glória de Deus, com o trono de Deus. Né? E os serafins têm muito a ver ali com o altar de Deus e com a santidade de Deus. Mas a Bíblia diz que os serafins estavam voando acima do trono de Deus. Como é que alguém pode estar acima do trono de Deus? Deus permitiu que eles estivessem acima e me ensina isso. Não é só para encher linguiça da pregação, não. Isso me ensina muita coisa. Porque Deus, num alto e sublime trono, o texto diz que ele está sentado num alto e sublime trono e que acima dele tem serafins que estão voando. Mas como é que alguém pode estar acima de Deus? Tá? Porque Deus permitiu. E permitiu porque os serafins têm quantas asas? Você está lendo ali ou não? 6 asas. 2 eles cobrem o rosto. Em reverência a Deus. Total reverência ao Senhor. 2 eles cobrem os pés. Por quê? Porque o meu caminho é o Senhor que determina, Deus. E só 2 eles voam. A maior parte do que eles têm, eles tributam a Deus. Tampam os seus rostos, tampam os seus pés. E só voam com 2. Dizendo, Deus, eu tenho 6 asas, mas só quero usar 1/3 do que eu tenho. 2/3, eu me rendo ao Senhor com isso. Quando eu recebo muitas coisas de Deus, eu preciso devolver isso para Deus, irmão, imediatamente. Eu já falei aqui algumas vezes, e vou morrer falando isso, e vou ensinar falando isso, e às vezes a gente fala, a gente acha que a gente está meio repetitivo, né, em algumas coisas, e parece que está chato, mas a gente percebe que a gente fala, e 95% não ouve, ou não recebe, né, até domingo. Domingo mudou isso, aleluia. Glória a Deus, amém? Mudou isso domingo. Mas eu vou falar de novo. Isso eu aprendi assim e eu vou morrer assim, se Deus quiser, se Ele permitir. Quando alguém fala pra gente assim, olha, pô, que culto, que palavra. Irmão, a primeira coisa que eu falo e é do meu coração é glória a Deus, e só, acabou. Aí eu acho, às vezes eu acho que isso é bobo, né? Que eu falo e parece que é uma bobagem. Aí eu descubro, dentro da igreja, que tem um monte de gente que não vive isso. Às vezes toca, canta, prega, dança, e recebe um elogio, e fica com um elogio para ele. Não sai um glória a Deus. Irmão, olha para mim aqui, isso é pecado, isso é maldição. Você está roubando a glória que é de Deus, porque foi Ele que te deu. Então, desculpa, eu não estou querendo brigar com você, nada. Eu só estou dizendo para você ficar esperto. Irmão, devolva para Deus. Se Ele te deu talentos, dinheiro, dom, devolva para Deus.
e você vai ser muito mais elevado. Você vai ascender, você vai subir diante de Deus. Ele vai te exaltar. Agora, quando alguém me elogia, eu falo: opa, foi mesmo, você viu? Foi tremendo, hein? Ó. Irmão, às vezes eu penso assim, é bobagem falar isso, mas não é. Dentro da igreja, dentro da igreja mesmo, porque eu quero falar de igreja, eu vivo na igreja, então não tem outra vida. Minha vida é aqui. E eu vejo que pessoas estão receberam de Deus para servir a Deus, servir a igreja. Estão recebendo, irmão, adoração. Está virando, sabe? Não, eu faço mesmo. Nossa, porque a minha aula foi maravilhosa, porque a minha pregação foi maravilhosa, porque eu toquei demais, porque eu faço, porque eu... Irmão, olha para mim aqui. Isso é pecado. Isso é maldição para a tua vida e para a minha vida. Eu fico feliz quando Deus me usa para falar com alguém. Cara, como eu fico feliz. Mas eu não permito que a glória venha para mim de jeito nenhum. Não estou falando que eu sou melhor que você, estou dizendo que eu sou esperto nisso. Eu aprendi. Glória para Deus. Glória a Deus. Não, eu sei que a glória a Deus é pastor, mas, pô, foi demais. Cara, cala a boca, glória a Deus. Para de falar, você está me cumprimentando. Eu quero saber disso. Eu não tenho parte com isso. Glória a Deus, e de coração, é glória a Deus, porque Ele me pegou do lamaçal, não era, eu era um lixo, e me coloca num altar para pregar para uma igreja, irmãos, para orar por alguém, Deus falar com alguém, uma imposição de mãos, para revelar alguma coisa. Irmão, é Deus que nos dá ferramentas, instrumentos, nos dá dons. João Batista falou, olha, o homem não tem nada que não tenha sido dado pelos céus, irmão, é Ele que dá para a gente servir, e ele fica de olho como eu estou servindo. E aí os serafins estão acima, voando acima. Por que voando acima? Se Deus é o mais alto, é o mais sublime, Ele permitiu, por quê? Porque os serafins entenderam, ó, nós temos 6, mas eu quero saber, eu vou cobrir o rosto, vou cobrir os pés, e vou servir a Deus, e vou usar um mínimo para mim aqui, ó, só para eu poder ficar voando aqui mesmo, tá bom. Mas a glória é para Ele, o rosto que tem que aparecer, a glória tem que aparecer a Ele, é o nome dEle. Irmão, glorifica o nome do Senhor Jesus. Tudo que você fizer, glorifica o nome de Jesus. Fale de Jesus. Fale que foi Ele que te salvou. Fale que é Ele que te usa. É Ele que te enche. É Ele que anda com você. É Ele que te encaminha. É Ele que abre portas. É Ele. Porque a gente canta aqui, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso não pode ser só uma música. Não, tem que ser uma verdade na minha vida. Nossa, eu estou aqui hoje é por misericórdia dEle. Porque Ele é bom. Não é só bom, Ele é poderoso para fazer a gente estar aqui. Então, olha aqui para mim, a tua aula não é a melhor, a tua pregação não é a melhor, a tua canção não é a mais bonita, a tua voz não é a mais linda. Tudo é Deus que permitiu e te deu. Irmão, glorifica o nome do Senhor na tua vida. Exalte o nome dEle. Tá vivendo prosperidade, não é porque você é inteligente, é porque Ele te deu capacidade para você entender que veio dEle. E você corre no altar e devolve para Ele, e honra Ele, e dá mais para Ele. E Ele vai te fazendo voar mais alto. Porque Ele é Deus. Deu para entender o verso 2 ou não? Sim ou não? Sim? Vamos embora. Verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deixa aí. Imagina aquele exército de serafins clamando. O cântico deles era esse: Santo, Santo, Santo. Grupo de serafins reconhecendo a santidade do nosso Deus. Nós nos reunimos aqui, irmão, nós temos o privilégio de, como igreja gloriosa, reconhecermos a santidade dele. Ele é santo. Toda a divindade é santa. O Pai é santo. O Filho é santo. O Espírito é santo. Então a gente precisa investir
e passar tempo com a nossa boca, nossos lábios, declarando a santidade dele. Eu me lembro quando eu me converti, eu comecei a orar, né? Não sabia orar. Bem no começo da minha conversão, eu comecei a orar, e eu não sabia orar. Quando a gente se converte, começa a vir na igreja, a gente pensa assim, né? A gente fala isso, eu não sei como orar. A gente olha para os mais velhos e fala, amor, aquele irmão sabe orar, aquela irmã sabe orar, né? E eu não sei orar. Cheguei agora, estou começando agora, então eu não sei orar. Uma das coisas que eu passava muito tempo na minha oração era declarando isso. Santo, santo, santo é o Senhor. E aí, lendo esse texto hoje, eu me lembrei de que às vezes a nossa oração hoje está faltando talvez o santo, 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 o reconhecimento de que Ele é santo. E se Ele é santo, eu preciso buscar santidade na minha vida. Então, esse louvor não é chato, não é enjoativo para Deus, não é, gente, podia mudar o disco aí, né? Podia cantar uma outra e tal. Tem uma nova que lançaram aí agora, podia dar uma variadinha, né? Podia vir aí com uma worship, né? Não. Podia cantar uma música antiga. Não, irmãos, esse tempo aí, na eternidade, não muda, não passa, não acaba. Juntos reconhecendo a santidade do Senhor. Fecha os teus olhos aí por um instante. E declare aí com a tua boca. Não precisa ser alto, mas pode ser, mas pelo amor de Deus, pelo menos deixa a voz sair, não precisa ser alto. Mas declare isso aí, santo, santo, santo é o Senhor. Isso não fez o teu corpo tremer nem um pouquinho? Estar diante da santidade máxima, do santo. Aquele que é santo e nos chamou para sermos santos. Mas eu não consigo vencer o pecado, eu caio mesmo, a carne é fraca. Tudo errado. Todos os jargões, textos fora de contexto, desculpas esfarrapadas para nos mantermos no pecado. Tudo fora da palavra do Senhor. Aquele que é santo também nos chamou para sermos santos, para lutar pela santidade. Eu não estou dizendo que nós nunca vamos pecar, não. Dizendo, mas nós temos que lutar contra o pecado. Paulo escreveu dizendo, eu me esmurro, eu dou socos em mim para manter a minha santidade. Não, isso volte, isso entre no teu espírito, no meu espírito essa noite, nesse dia, e fale alguma coisa ao teu coração. Nós estamos aqui reunidos para declarar a santidade do nosso Deus. Não dá para eu aceitar que o mundo entre e dê forma para a igreja, porque a Bíblia é contra isso. Não dá para eu me adequar, porque os serafins estão continuamente declarando, santo, santo, santo é o Senhor. Então eu não posso, vamos aceitar, né? Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos arrumar um jeito de encaixar isso. Não. Porque isso não mudou na eternidade. O alto e sublime trono continua lá. E Deus está sentado nele. E continuam os serafins declarando, santo, santo, santo é o Senhor. Isso me faz olhar para mim. Isso vai continuar. Deixa eu verso 3. E o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, quando Isaías está lá no templo, ele tem a visão e ele ouve os serafins declarando isso, ele olha, ele deve ter parado por um instante, visto a imagem tremenda, maravilhosa, e deve ter ouvido, e deve ter pensado. Eu estou aqui conjecturando, a Bíblia não diz isso, estou aqui pensando comigo e vendo o texto. Ele deve ter olhado, ouvido aquilo e pensado, mas a terra não está cheia da glória dele. Não é toda a terra que está cheia da glória dele, porque eu passei ali agora na rua e vi pecado. O povo está corrompido. Irmão, a realidade aqui é um rei que tinha acabado de morrer porque se corrompeu. É uma nação que estava corrompida. O sacerdócio estava meio baleado. Tinha muita coisa errada. Então ele ouve isso e deve pensar, toda a terra está cheia da sua glória. Não, Deus,
os serafins, não. Mas é porque os serafins estão aqui profetizando aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que você tem que fazer. A minha casa, a minha casa, a minha família, o meu bairro, a minha cidade, estão cheios da glória de Deus. Irmão, é pecado, olha para mim aqui, mais um pecado, é pecado. Quando eu olho para as circunstâncias, eu olho para o bairro, olho para a minha família, olho para o cônjuge, olho para os filhos, olho para os pais, olho para alguém, e isso aí é uma terra destruída, isso aí não vale nada, isso aí não tem jeito. Essa visão pessimista, negativa, sabe, deteriorando, denegrindo aquilo que Deus criou e planejou, porque Deus criou tudo e planejou tudo para que tudo fosse cheio da glória dele mesmo. Ele criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva, era a visão, o plano, o projeto de Deus era o quê? Perfeição, paraíso, tudo certo. O homem pecou. Não é por isso que Deus abandonou o projeto. Não, ele continuou trabalhando para que o projeto dele original se estabeleça. E os serafins estão declarando aqui, profeticamente: toda a terra está cheia da sua glória. E o profeta que está começando aqui, está no capítulo 6, mas possivelmente é uma visão do início do seu ministério. Ele nem era ainda profeta, é quando ele foi chamado profeta, ele era um escriba, né? E aí ele vira um profeta depois dessa visão, que está no capítulo 6, mas possivelmente é antes dessa visão. E aí ele vai começar o seu ministério, essa visão vai mudar a sua vida e vai dar início a um ministério profético dele. Vai deixar de ser escriba para ser um profeta. E que profeta de Deus aqui na Bíblia. Então ele pode olhar e dizer assim: Deus, não é verdade isso. Mas depois ele entende que é uma profecia, que é uma declaração profética. Toda a minha casa, toda a minha família, toda aquela pessoa está cheia da glória de Deus. Não, porque a igreja, né, é cheia de problema. A igreja, porque eu não vou, eu vou em outra, eu vou não sei aonde, eu vou não sei o quê, tem uma novidade agora aí, eu vou lá. Irmão, toda a terra está cheia da glória de Deus. E quando eu olho para a igreja e vem com uma visão negativa, pessimista, denegrir, irmão, é pecado. Porque quando Deus olha, ele vê toda a igreja cheia da glória de Deus. Pouco amém. Quando Deus olha, ele já vê toda a sua igreja cheia da glória dele. Essa é a visão. E essa tem que ser a minha palavra constantemente. Esse irmão, eu vejo ele cheio da glória de Deus. Mas você está muito fanático, você está muito espiritual. Porque a Bíblia diz isso. Porque a realidade não pode determinar o que sai da minha boca, irmão. E se eu for olhar para a realidade e ficar falando dela, eu vou pecar contra Deus. Porque Deus não quer isso de mim. Olha para alguém aí, do seu lado, atrás de você. Alguém perto de você. Você está muito isolado, sozinho, você está errado já. Igual a Sanderlane lá do último banco, ela está meio esquisita lá. O irmãozinho lá. Chega mais perto, né? É para ninguém atrapalhar o cochilo dela. Ô, Lorena, cuidado para falar com ela, aí precisa acordar ela. Acorda devagar. Irmão, essa é a palavra da nossa boca. Não é? Né? Você viu lá? Que desgraça. Irmão, isso também é outra coisa que eu acho que às vezes eu penso, não existe isso no meio do crente. Meu Deus, como a gente se engana, infelizmente. Crentes que têm uma boca pior do que a boca de um ímpio. Irmão, pelo amor de Deus, a tua boca, você vai viver ou morrer pelo que sai da tua boca. Na tua boca tem bênção ou maldição. Abençoa, profetiza como os serafins. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mas você viu? Não, quero saber, toda a terra, a vida daquela pessoa está cheia da glória do Senhor. Não, mas ela está cheia da glória do Senhor. Eu sei que eu não estou perfeito nisso. Tem hora que eu ainda escorrego. Mas aí, graças a Deus que eu leio Bíblia, e aí eu me deparo com esse texto que vai me ensinar. Aleluia. Aí eu passo para você também fazer junto comigo.
E se me ver fazendo errado, você fala, opa, lembra no altar aquele dia que você pregou, tal. Tomara a Deus que eu não passe por essa vergonha, mas tudo bem. Toda a terra está cheia, esse é o desejo de Deus para a igreja. Então, como eu disse, eu não falei a frase, né? Olha para alguém do seu lado, perto de você, e fala para ele, vejo a glória de Deus na sua vida. Não, não acabou não. Fala para ele, toda a sua casa está cheia da glória de Deus. Fala para ele, Votuporanga está cheia da glória de Deus. Aleluia. Fala para ele assim, ó, a igreja apostólica, a plenitude de vida, está cheia da glória de Deus. Ele não falou não, né? Teve alguém que ficou mudo aí? Repreende em nome de Jesus. Fazer igual o vídeo do pastor lá. Tem demônio. Verso 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías está lá vendo a visão, vendo os céus, os serafins, tudo aquele mover, e ele fala que as portas do templo, os batentes da porta, tremeram. A Bíblia diz que um dia Paulo e Silas estavam orando na prisão e cantando um hino. Todo lugar tremeu. Tremeu. As portas se abriram. Não importa se é no templo ou se é na prisão, na prova ou aqui no tempo de adoração. Irmão, quando a gente se preocupa com a adoração, com a santidade dele, em liberar palavras proféticas que nós cremos que ele vai operar, quando a gente como igreja vive unidade para declarar a santidade dele, o propósito dele, que é que toda a terra seja cheia da sua glória, irmão, coisas sobrenaturais vão acontecer. O lugar vai tremer, irmão, a vida de alguém vai tremer. Se não tremer o batente da porta, a vida de alguém do seu lado vai tremer, porque ele vai sentir a presença do Senhor, sabe, a unção que sai de você, da sua boca, da sua oração, do seu louvor, da sua vida, Soltamos um bom perfume de Cristo, sabe, o lugar fica cheio do bom perfume, as pessoas tremem, as prisões vão se abrir, presos vão ser soltos, irmão, vai acontecer coisa sobrenatural, por quê? Porque nós temos esse entendimento. Oh, aleluia, não dá para chegar, irmão, na casa do Senhor e só cruzar os braços, ficar olhando. Não, esse ar-condicionado está muito gelado hoje, está muito calor. Está muito gelado? Vem de blusa, por favor. Arruma outro canto para sentar. Eu não sei, mas não gasta o seu tempo aqui dentro com isso, pelo amor de Deus. Procura um canto, uma cadeira e adora o Senhor, busque a face dele. Bom, a gente como igreja tem a autoridade, tem o poder de fazer esse lugar tremer. Vidas tremerem. Tremerem mesmo diante de Deus, da glória dele. Irmão, a Bíblia diz que encheu de fumaça o lugar. Tremeu os batentes, a casa ficou cheia de fumaça. Por quê? Porque a adoração dos serafins trouxe o aroma, sabe? O incenso foi sentido, foi visto no ambiente. Ah, coisa boa é quando o lugar está cheio da presença dele, da adoração. Talvez no teu quarto, talvez na tua sala, talvez na tua mesa que você trabalha. Tem ali alguém que está buscando ao Senhor, declarando, abrindo a boca, exaltando o Senhor. Não é maldição, eu entendi o que o Kaique quis dizer aqui, quando ele disse que às vezes a reclamação
pode fazer parte da nossa vida humana mesmo. Não pode. Isso tem que sumir da nossa boca. Tem que desaparecer dos meus lábios. Eu tenho que orar para Deus, te tira. Porque isso não vai atrair a glória de Deus. Não vai atrair. Vai atrair maldição, demônios. 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Deixa aí. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Vamos prestar atenção. A experiência que Isaías teve, a revelação que Isaías tem, sabe, aquela experiência trouxe dentro dele. Primeira coisa que ele vê, que ele olha, é para ele. Tá? Na ordem é essa. Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Quando Deus vem de verdade e eu tenho essa experiência, eu olho para dentro de mim. Eu vejo quem eu sou. Eu vejo os meus erros. Não é os erros dos outros primeiro, não é? Não, eu olho para mim. E a Bíblia diz que Isaías confessa. Está confessando. Ai de mim, porque os meus lábios são impuros. O que eu tenho de impureza hoje diante da experiência de Deus se revelar para mim? Qual é a área que eu tenho impureza? Porque Isaías fala, minha área são os lábios. E os meus lábios são impuros. Qual é a minha área? Se Deus se manifestar, o que eu vou reconhecer? E o que nós vamos reconhecer? O que nós estamos reconhecendo? Ou não estamos mais reconhecendo, estamos deixando levar. Não, quando Deus se manifesta na minha casa, no meu quarto, na minha madrugada, aqui na igreja, na rua, não sei aonde, eu tenho apresentado a minha área de impureza? Ou eu penso, essa experiência é boa para aquele irmão lá, hein? Para aquela irmãzinha lá que precisa se arrumar. Não, é para mim. Isaías são os lábios. Talvez para alguém são os olhos. Talvez para alguém é o coração. Talvez para alguém é a mente. Talvez para alguém seja as mãos. Talvez para alguém seja os pés. Que teimam em ir para lugares que você não devia ir mais. Talvez são as mãos que tendem a pegar aquilo que você não devia pegar mais. Talvez seja a mente que está sendo levada. Eu me lembro que eu ouvi lá em Brasília, no ano 2000, uma frase, eu nunca mais esqueci ela, de um pastor, que inclusive já faleceu, foi na época do Covid, ele morreu, foi para a glória, muito usado por Deus. Eu vi ele falando essa frase, eu vi a vida dele, ele era muito abençoado. Ele disse, numa reunião, ele disse, os teus pensamentos são como cavalos selvagens. Se você deixar eles soltos, eles vão e derrubam tudo, levam tudo no peito, eles são muito fortes. E eu sempre carrego isso comigo, nos meus pensamentos. Eu já pensando, já tenho que repreender. Irmão, não deixa o teu pensamento te levar em lugares errados. Não deixa, repreende. Olha para mim aqui. Se você repreender o teu pensamento de pecado, quando vier, se você repreender e não for embora na hora, pode me cobrar. Porque é real. O pensamento vem, você repreende, manda embora. Em nome de Jesus, ele vai embora. Some. Muda o pensamento. Porque Jesus é fiel, é poderoso, irmão. Por que não repreende? Por que não impede de vir? Não, não é assim. Ele está lá olhando para mim. E o diabo lança um pensamento na minha mente. E Jesus está lá do meu lado, olhando. Se eu vou deixar ou se eu vou mandar embora aquilo. Pensamentos de lembranças do passado, de situações. Irmão, veio, é pecado, manda embora. Em nome de Jesus, e vai, irmão, sai. É poderoso isso. Sentimentos. Tem qualquer sentimento, está aí no coração. Irmão, ore. Ore. Lute com isso, em nome de Jesus. Lute com isso. Ai de mim, os meus lábios. E outra coisa, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Ele tinha acabado de ouvir os serafins cantando um cântico na eternidade, dizendo santo. Olha para mim, você imagina um homem conseguir ver os serafins cantando um cântico para Deus? Você imagina a perfeição do som? Você imagina os instrumentos? Você imagina as harpas? Você pode imaginar um louvor desse? Pode, tá aí. Igual na Assembleia de Deus lá. Pode imaginar um louvor desse, irmão? Aí ele olha para ele agora. Ele fala, eu nunca vou chegar num nível desse. Meu louvor, a minha boca. E aí ele confessa isso. Ele fala, e habita no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Porque lá fora da visão, a realidade era outra, mas ele viu os serafins profetizando. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ele entrou, ele viu aquela glória toda, ele teve aquela experiência, e ele confessou, ele reconhece. E aí Deus diz, vai lá, toca nele, porque eu vou mudar a história dele. Ele vai deixar de ser só um escriba, e eu vou levantar ele como um profeta poderoso. Mas eu vou perdoar os pecados dele, porque ele confessou, porque ele se arrependeu, porque ele apresentou, porque ele reconhece, confessa, se arrepende. Ele é um dos poucos da velha aliança que tem os seus pecados perdoados, iniquidade tirada e pecado perdoado, porque o livro de Hebreus diz que na antiga aliança os pecados eram cobertos por um ano, né? No dia da expiação, o sumo sacerdote ia lá com sangue, fazia aquele ritual na arca, e Deus falava, o povo está perdoado, tá? O pecado está coberto por mais um ano. O povo ficava um ano em paz com Deus, porque o pecado foi coberto. Só com Jesus, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, é que nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Mas Isaías viveu isso. Isaías viveu isso. Tamanha foi a sua experiência, irmão. Tamanha foi a sua experiência. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, depois disso tudo, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de tudo isso, restaurado, Deus então chama ele. Agora oficialmente estabelece Isaías como profeta e deixa lá o convite. Quem enviaremos por nós? Está lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ali na sua reunião eterna. E diz, quem enviaremos? Isaías fala, esse texto também se refere a Jesus. Né? Lá em Mateus capítulo 12, verso capítulo 13, esse mesmo texto Jesus usa para ele mesmo. Esse texto é um texto profético para Jesus, mas Isaías usa para ele e ele diz, eis-me aqui. Então Isaías vai virar um profeta agora, tocado por Deus, mudado por Deus. Assim como Jeremias, que diz o texto, a história de Jeremias, capítulo 1, diz que ele era criança. Mas Deus fala, não fala de ser criança, que eu te escolhi. E lá o chamado de Isaías, de Jeremias é muito semelhante. Tem muitas semelhanças. E ele fala algumas coisas para Deus lá, e Deus fala, ó, antes de você ser formado no ventre, eu te escolhi. Eu te ungi, eu te separei, e eu vou te enviar. Bom, nós somos a igreja do Senhor. Você é igreja do Senhor, Ele te escolheu. Ontem eu falei para uma irmã da igreja que veio aqui à tarde.
e aí quer batizar, mas tem que resolver outras questões, tem que casar, tem que não sei o quê. Eu falei, gente, Deus não quer vocês sentados numa cadeira da igreja. Deus quer usar vocês, Deus quer usar a igreja, quer usar pessoas. Tem pessoas que têm um chamado da parte do Senhor, mas não se arruma, não se apruma, não se posiciona e fica patinando. Irmão, Deus, Ele é perfeito nas escolhas dele. Escolheu você. Está cansado, trabalhando demais, mas nada pode tirar, atrapalhar, ser desculpa para Deus te usar. Você precisa priorizar o ministério, priorizar o chamado de Deus, porque Ele toca, Ele purifica, Ele escolhe. Ele põe, em Jeremias, Ele põe a palavra dele na boca de Jeremias e diz, aonde eu te enviar você vai, e para quem eu mandar você falar, você vai falar, porque eu sou contigo. Bom, qual é a tua garantia do ministério? Qual é a garantia que você tem no teu chamado? A garantia é o próprio Deus, que Ele falou, eu sou contigo. Aonde eu te enviar, você vai. Aonde, para quem eu te pôr para falar, você vai falar, porque eu sou contigo. Não temas, eu sou. Essa é uma garantia que eu tenho, de que eu posso viver o meu ministério com temor a Deus, porque Ele é comigo. Ele é com você. Então não precisa temer, não precisa duvidar. Sabe? Se ponha diante dele. Agora põe lá, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Leia isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, você foi chamado por Deus. Ele te chamou para alguma coisa. Ele te dá experiência se você buscar a face dele. Você ficar firme no propósito, ele te dá experiências. Ele te toca onde tem que tocar, ele te limpa onde tem que limpar, ele nos limpa, ele põe a palavra, ele nos dá experiências, ele nos dá dons, ele nos escolhe para algumas coisas. Ele deu lá talentos para 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, conforme a capacidade de cada um. Então, aquilo que ele te deu é conforme a tua capacidade, mas granjeie isso, trabalhe isso, sabe, se envolva no reino e saiba que Deus continua num alto e sublime trono, que Ele te escolheu, que Ele te toca, que Ele te separou, que você é dele, e Ele é a tua maior garantia. Eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século, até o final. Qualquer situação, irmão, Deus está com você. E aí, você tem que viver essas experiências, nós temos que viver essas experiências, temos que saber que Deus está conosco, cuidando de nós, se colocando como o nosso, sabe, aliado mais poderoso. Nos escolheu, nos chamou, nos elegeu. Então fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante. E creia nisso, irmão. Ah, mas eu entrei aqui e a realidade, as realidades que eu olho são... Não, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ele é santo. Ele é santo. Não se conforme com uma vida, sabe, de tropeço em tropeço. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para a sua igreja. Não é isso que Deus tem para mim. Tem uma vida de temor. Ele vai te dar experiências com Ele.
Se você crer, se você tiver fé, se você acreditar nessa palavra, Ele vai te dar experiências. Talvez na madrugada, talvez durante o dia, talvez dirigindo o teu carro. De repente o teu carro fica cheio da glória de Deus. E você se pega chorando, se quebrantando, se derramando em lágrimas. É porque Deus está te dando uma experiência. Talvez no teu quarto de oração. Talvez em algum tempo que você tirar aqui na igreja para orar, para buscar a face dEle. Talvez trabalhando, talvez num trabalho pesado, não importa. Talvez Ele te cerque lá e Ele te mostre o quão alto e quão sublime o trono dEle é. Talvez você está triste, abatido, abatida, porque a realidade que os teus olhos estão vendo é uma realidade terrível. E eu profetizo aqui que Ele te mostre a realidade dos céus. Toda a sua família está cheia da glória de Deus. Toda a sua história, a sua vida está cheia da glória de Deus. Irmão, tem luta, mas eu profetizo que nessa noite toda a minha vida está cheia da glória de Deus. Faça isso na tua vida aí, declare com a tua boca agora, com a tua mão. Erga a tua mão aí, fala com a tua boca aí. Toda a minha vida está cheia da glória de Deus. Talvez o diabo está aí agora soprando no teu ouvido. Isso aí é balela, você sabe que o negócio está feio lá, sabe que está ruim lá. Eu repreendo esse demônio e mando embora para o abismo agora em nome de Jesus. Toda a sua vida está cheia da glória de Deus. Eu profetizo aqui que a tua casa está cheia da glória de Deus. Eu profetizo que a tua saúde está cheia da glória de Deus. Eu profetizo que a tua família está cheia da glória de Deus. Profetizo que o teu chamado está cheio da glória de Deus. Eu profetizo que no teu trabalho, lá, está cheio da glória de Deus. Se você cresce nessa palavra e liberasse palavra com a tua própria boca e dissesse assim: a minha vida está cheia da glória de Deus. Aquela empresa está cheia da glória de Deus. Lá é um lugar propício para ter terremoto dos céus, para as portas serem abaladas, para ficar cheio da fumaça do incenso, porque lá eu adoro, porque no meu carro eu adoro, porque no meu banheiro eu adoro, porque na minha cozinha eu adoro, porque na minha sala eu adoro. Eu continuo declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Eu não vou me curvar para o pecado, eu não vou me deixar levar pelo pecado, eu não vou aceitar essa desgraça na minha vida, não vou, porque toda a minha vida está cheia da glória de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esse ministério está cheio da glória de Deus. Departamento infantil está cheio da glória de Deus. Aliás, o ministério infantil está cheio da glória de Deus. O ministério adolescente está cheio da glória de Deus. O ministério de jovens está cheio da glória de Deus. O ministério diaconal está cheio da glória de Deus. Os pastores estão cheios da glória de Deus. O ministério de louvor está cheio da glória de Deus. O ministério de dança está cheio da glória de Deus. Profetiza aí, meu amado. O ministério de mídia está cheio da glória de Deus. Esse ministério que cuida da cozinha, dos almoços, das refeições, das festas, está cheio da glória de Deus. O cenáculo está cheio da glória de Deus. Oh, aleluia, recanta la soria, mas não, o Senhor não aceita nessa noite, nem em dia nenhum. Nos dias futuros o Senhor não aceita da sua boca e da minha boca declaração negativa sobre esse ministério. Cuidado com a tua boca.
Assim te diz o Senhor: não abra a tua boca para liberar palavra de maldição contra esse ministério, porque o Senhor vai te cobrar disso. Assim diz o Senhor. Dos seus lábios saibam palavras dizendo: esse ministério está cheio da glória de Deus. Chore, amados, a vida do meu irmão, Senhor, está cheia da sua glória. A vida da minha irmã está cheia da sua glória, Senhor. Chore, a mente dele está cheia da glória do Senhor. O coração dela está cheio da sua glória, aleluia. Carabachoria, toca nos meus lábios, toca nos meus olhos, toca nas minhas mãos, nos meus pés, toca na minha mente, no meu coração, toca, Senhor, no coração do teu povo, nos olhos, com esta brasa, com esta pedra afogueada, toca, trazendo pureza, perdoando pecados, tirando a iniquidade. Toca onde tem que ser tocado, Senhor, toca. Senhor, nos cura nosso físico em nome de Jesus. Renova as forças, aleluia. Pai, que o ânimo do meu irmão, que o ânimo da minha irmã seja enchido com a glória do Senhor nessa noite. Todo desânimo saia, toda tristeza saia em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós oramos pela família do teu servo, do Eduardo, Senhor, diácono desta casa, pela perca, Senhor, do seu tio, Deus, oramos pela família, Senhor, em nome de Jesus. Que venha o consolo do Senhor, amado Espírito Santo, porque só o Senhor sabe consolar, mas que os corações deles, que as mentes dele, ó Deus, de toda aquela família, sejam cheios da sua glória nesse momento. Traz o teu entendimento, traz a tua paz, a tua cura, em nome de Jesus, para a família do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo, aleluia, nos abençoa com a tua presença, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, você pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele é digno de toda a honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Adore o Senhor, libere palavra de adoração com as suas palmas, exalte o Senhor, diga que Ele é santo, santo, santo. Libere palavras com as tuas palmas aí de adoração, em nome de Jesus. Libera o teu glória a Deus aí com as suas palmas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Amados, domingo 10 da manhã no cenáculo nós temos o batismo, em nome de Jesus. Quem for batizar, leva lá uma troca de roupa, depois tem um almoço, leva lá uma carninha, um refrigerante, né? Vai ser uma bênção lá, convide os seus amigos, familiares, vai ser uma grande festa, que toda a igreja possa estar lá, para prestigiar, para abençoar esses irmãos que vão batizar, em nome de Jesus, né? Sexta-feira começa lá o Imersão Barretos, o pastor vai pregar lá, tem uma palavra poderosa, parece, aleluia, aleluia. Vai lá, se você puder ir na sexta-feira, vai lá. No sábado os irmãos vão estar indo lá para meio-dia, né? Sair daqui meio-dia, os 2 ônibus, não perca o horário. Já pagou? Vai ficar para trás, perder o horário, hein? Pagou, então, e não tem reembolso. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês aí, que seja um fim de semana poderoso para a glória de Jesus. Vá em paz.